Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aí do outro lado, nos assistindo e o que é melhor, aprendendo, aprendendo com coisas boas, testemunhos reais, vidas de pessoas impactantes e que foram impactadas, que vai também impactar a sua vida. Comigo da bancada hoje é a pastora Arislânia Alencar, É paz do isso mesmo, a Senhor. paz do Senhor, pastor. Tudo bom com a Tudo senhora? bem, graças a Deus. Semana passada já teve aqui o pastorzão Isaías Nation, né? Seu esposo. Sim, E agora a senhora podendo nos dar a honra desse programa de poder falar também do seu testemunho, da sua vida, sim. que vai servir a partir de agora mais ainda publicamente para quem estiver nos assistindo. Conte-me tudo, não me negues nada. Primeiro eu quero agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui com o Senhor, vocês que estão nos assistindo agora. E falar um pouco da minha história é falar sobre superação, é falar sobre um Deus que nos arranca do fundo do poço e nos renova e nos coloca novamente para recomeçar, né? Iniciando pelo meu livro que diz: Ainda tem jeito, volte a sonhar. É o que eu ia falar agora. A Isso, pastora Adilane tem aqui, ó, o livro dela. meu primeiro E livro. daqui a pouco você vai saber onde você vai adquirir, que você vai adquirir o livro dela. Ainda tem jeito. Volte a sonhar. Mas a gente vai falar primeiro da vida dela, depois a gente fala do livro. Vamos por partes. Isso. Vamos fazer igual o Jack. Vamos por partes. E assim, eu sou baiana, nasci em Itabuna, sul da Olha, Bahia, terra do cacau. caramba. Não tem E sotaque de baiana, não. já tem muitos anos que eu tô É, aqui, já sou sergipana de com coração. certeza. E eu Já cresci, recebeu o título de cidadã? ainda não. Ó, vamos providenciar esse título. Vou pedir ao pastor Alex, meu amigo pastor Alex, vereador da capital de Aracaju, capital sergipana, para providenciar esse título, ué. Vou Ah, falar vou com ficar ele. muito agradecida. Vou falar com ele. Vou mandar esse recorte desse programa para ele. Dizer, pastor Alex, aí, no programa aqui é a pastora, a baiana de Sergipe. Porque assim, não tem nem sotaque mais baiano. Então, você tem que ser sergipano agora também, oficialmente. Sim, sim. E eu vim de uma família que tinha problema com alcoolismo, né? Meus tios, meu pai, e eu cresci nesse contexto conturbado, né? Meu pai era alcoólatra e era aqueles alcoólatras que ele não lembrava de nada. E ele tinha revólver, atirava nas pessoas, tinha Meu Deus. faca. E algumas vezes, né, ele foi violento em casa. Então eu cresci com essa infância bem oprimida. E eu fui gerando traumas dentro de mim, né? Foi gerando coisas ruins, revolta, na verdade, também. E eu fui crescendo. Quando eu cheguei nos 12 anos, mais ou menos, meu pai sempre me oprimiu em casa e não deixava eu sair para lugar nenhum. E eu disse: eu vou visitar uma igreja, já que meu pai não deixa eu ir para canto nenhum, eu vou nessa igreja. Chamei minha mãe, meu irmão era pequeno ainda, e a gente foi para a igreja Batista Monte Ararate, lá no Jardim Primavera, em Itabuna. E ali estava tendo uma santa ceia. E o pastor Luiz, eu lembro como hoje, uma palavra muito poderosa. Eu, com 12 anos ali, eu fui tocada pelo Espírito Santo, o Senhor falou comigo e eu fui à frente. E depois minha mãe foi também. E ali a gente começou a ser discipulada por aquele pastor. E logo depois de um tempo, meu pai também se converteu. Meu Deus do céu, que coisa Isso, extraordinária. isso. E aí meu Uma ida à pai. igreja transformou uma família inteira. Exatamente. E meu pai foi liberto, né, da bebida, da Tá marvada, cachaça. né? Exatamente. E esse tempo foi um tempo assim maravilhoso na minha vida, porque ali eu fiz amizades saudáveis. Eu sempre fui ativa na casa do Senhor. Eu já cheguei cantando, fazendo teatro, participando das Mensageiras da Graça, que era um grupo de adolescentes, de meninas que se reuniam todo sábado para falar da palavra de Deus. Então a minha base foi muito firmada na palavra e na oração, né? Eu gostava de ter intimidade com Deus, de estar no meu quarto. Eu lembro que meu pai estava construindo uma casa lá em Itabuna e tinha a laje e eu subia às vezes. E eu ficava olhando para o céu, para as estrelas e eu chorava. E eu dizia assim, no fundo do meu coração, eu dizia: eu sei que eu não estou nessa terra por acaso.
tem um propósito, tem um projeto de Deus na minha vida, nessa terra. E bem novinha, 12, 13 anos, mas eu já tinha essa concepção e sentia falta de algo que eu não sabia. Até um dia que eu e minha mãe, a gente estava indo para a padaria, que minha tia tinha uma padaria lá, e uma senhora parou a gente na rua. E ela disse assim: olha, vocês não vão ficar aqui em Itabuna. O Senhor vai levar vocês para outro lugar, para outra cidade, e você vai fazer uma grande obra lá. Ela disse para mim. Uma pré-adolescente, na verdade. E ali eu recebi essa palavra profética. E com o tempo, aí lá em Itabuna começou a ter dificuldade, meu pai, em arrumar emprego e tal. E aí ele disse: eu vou para Aracaju, que meu avô já estava aqui, já estava com um negócio prosperando e tal. E aí meu pai veio primeiro para Aracaju, começou a trabalhar e tal, se estabilizou, até o dia que a gente teve que vir para Aracaju. E ali foi uma tristeza. A igreja reuniu todo mundo, eu chorei, chorei, chorei muito, mas viemos para Aracaju. Chegamos aqui em Aracaju e eu lembro que eu fiquei muito deprimida, porque lá eu tinha já o pessoal da igreja, amizade e tudo mais, e eu fiquei assim, bem. Ainda não tinha igreja, e aí a gente começou a procurar igrejas aqui em Aracaju para que a gente se sentisse bem e congregar. E até que a gente conseguiu uma igreja e começamos a congregar e tal. E aí foi começando a minha vida ministerial aqui em Aracaju também, né? Então, assim, nesse período a senhora veio morar em Aracaju, que idade a senhora tinha naquela? Eu tinha 14 anos. Fiz 14 anos 14 aqui, anos. Foi morar na que região aqui em Aracaju? no bairro América, na rua Groenlândia. Foi a primeira rua que eu morei aqui, em Aracaju. Aí daí começou, chegou aqui para outra igreja também. Isso, a gente passou um tempo em casa, porque a gente ia para algumas igrejas batistas, mas a gente não se sentia bem, não se sentia em casa e tal. E aí, até a gente conseguir uma igreja para a gente congregar, a gente ficou mais em casa, na verdade. Mas aí a gente conseguiu essa igreja e começamos a nos envolver ministerialmente. Ter acampamento, se envolver na área da música. Eu sempre gostei de cantar, sempre estava ali a jovem, um coral. E foi aqui que meu pai me colocou no Itebase, né, um seminário batista. Sim. Eu fiz música e fiz teologia também. E meu pai sempre investiu no meu ministério. E pronto. Só que aí eu era uma jovem muito depressiva, por causa das revoltas, de tudo que eu vi na minha infância. E aí eu vivia dentro do quarto, isolada. E minha mãe se preocupava muito com isso. E pedia ajuda ao pastor e tal. E eu tive um relacionamento, um namoro, que na verdade foi um namoro muito conturbado também. Porque a raiva e a revolta que eu tinha do meu pai, eu transferia para aquele relacionamento. E para você que está nos ouvindo hoje, muitas coisas que a gente vive na nossa infância, o esquema mental que a gente tem lá, a gente acaba carregando até o dia que nós temos consciência daquele esquema e a gente consegue desfazer para que a gente tenha uma nova estrutura para ter um bom relacionamento. Perfeito. E aí eu acabei, logo cedo, eu casei para fugir do meu pai, né? Tive o meu primeiro relacionamento, que foi um relacionamento conturbado, muitos problemas. E acabei que tive os meus 3 filhos e depois acabei entrando no divórcio. E foi aí minha queda, que foi a pior das quedas na minha vida, que eu entrei em depressão profunda. Eu só chorava, eu não via sentido de vida. Eu pensava em suicídio direto. E eu até ensaiei o suicídio. Eu pensava em comprar um pão, colocar um chumbinho dentro e morrer. Eu lembro que eu passei quase um ano que eu só chorava. Todos os dias eu chorava. E meus pais sempre preocupados comigo. Hoje meus pais, graças a Deus, são pastores, né, da Igreja Atos dos Apóstolos. Meu pai hoje é uma bênção de Deus. Minha mãe também. Tem meu irmão que está lá em Santa Catarina pastoreando também. Porém, eu tive que passar por esse deserto. Assim como Jó disse que ele conhecia Deus de ouvir falar. Porém, agora os meus olhos te veem. Então, eu tive que passar por esse deserto. Foi um ano de muita luta. Eu tive que ir para terapia,
né? Eu fui para Sara Nossa Terra quando eu estava em divórcio, cheguei lá arrasada, quebrada, no fundo do poço. Para mim não tinha mais sentido a minha vida. Por mais que meus pais, que as pessoas diziam, não, você vai dar a volta por cima, você vai conseguir, mas eu não conseguia enxergar isso. E um dos versículos que Deus sempre colocou no meu coração e me relembrava, eu lembro de um dia que nem do chão eu consegui levantar. Eu não tinha desejo de comer, eu queria só morrer, na verdade. Eu queria fugir daquela dor. E muitas pessoas que passam por isso, elas pensam em suicídio, por quê? Porque elas querem fugir daquela dor, É isso. daquilo ali que está Ela não quer sufocando matar a dor, né? Exatamente. Só que mata a vida. Exatamente isso. E aí eu lembro que um dia eu estava ali chorando no fundo do poço e eu perguntei ao Senhor, Senhor, ainda tem jeito para mim? E o Senhor disse, ainda tem jeito para você, sim. E um versículo que sempre me acompanhou, nos dias que o chão faltava nos meus pés, era Jeremias 29:11, que diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a E Deus. foi justamente esse versículo, pastor, que eu me segurava nele todos os dias. Quando eu não tinha alegria, quando eu não. Às vezes meu pai dizia, mas minha filha, você é uma menina usada de ministério, o que, que você está fazendo aí parada, distante? E eu disse a meu pai, assim, um dia na cozinha, eu falei bem assim, pai, eu não quero saber de ministério mais. Porque, assim, nesse tempo, eu fiquei praticamente sozinha. E teve um dia que eu fui para uma igreja, do nada, assim, eu estava desesperada em casa e eu fui para uma igreja perto da minha casa. E chegou lá, tinha uma mulher de fora, de outra cidade. E eu sentei lá no fundo e eu chorava, chorava. E ela me chamou na frente. Quando ela me chamou, ela disse bem assim: Olha, quem te trouxe para esse deserto foi o Senhor, porque Ele quer completar a obra que Ele iniciou na sua vida. E ali eu chorava, e Deus sempre me dando palavras que ainda tinha jeito, que eu ia conseguir, que eu ia superar, mas foram momentos muito difíceis. Eu falo um pouco no meu livro sobre o meu testemunho, um pouquinho só. Porém, uma das coisas que eu sempre percebo é que Deus, ele é um Deus de recomeço. Quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam Sim. todas as manhãs Deus está dando um start para nós. E eu já era líder nessa época, eu já era pastora, ungida, né? Eu fui ungida pelo apóstolo René Terranova, era uma das 12 aqui. Então, eu já tinha um nome, e às vezes a pessoa já é líder, já é pastor, e ele se culpa porque ele passa por algumas coisas. Sim. Porém, nós somos seres humanos também. Sim. E nós somos sujeitos a erros, mas também nós somos sujeitos a nos levantar e recomeçar e avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. É essa sensação de super-homens, super-mulheres, essa afirmação que muitas pessoas se colocam nesse lugar, tem levado muita gente a uma vida, a um precipício muito Sim, perigoso, muito perto de abismos emocionais, sim, porque as siglas que foram criadas, né, que as denominações e os sistemas criam, é que põe esse peso, né? Você é pastora de tal lugar e você não pode mostrar que você é fraco. sim, Senão como é que as pessoas vão te ver e tal. Então essa normativa é desumana, sim, porque leva as pessoas a um nível de estresse mental. Eu conheço um pouco da história de vocês cuidam de pastores, vocês cuidam de lideranças e sabe que pastor passa por problema, sim, homem passa por problema na igreja, mulher passa por problema na igreja. A igreja é muito mais, no meu entendimento, a igreja deveria ter mais o sentido de um hospital, de um pronto-socorro, do que de uma instituição religiosa, porque sim. ali está um grupo de pessoas que está querendo Uhum. se curar, se cuidar, se está buscando aquele ambiente, é porque está precisando de algo Sim, de Deus. Nós somos necessitados de Deus o tempo todo, sim, né? Mas se coloca essa vestimenta de que você é Superman, aqui é Superman, e vai perdendo a essência e virando apenas um exatamente. teatro
E quando você menos espera, você está dentro de uma depressão, de uma exaustão emocional, Sim. que aí só Deus tira. Uhum. Porque tem coisas que só o Pai faz, não tem jeito. Verdade. Então, assim, graças a Deus que hoje a gente olha para a senhora e vê uma pessoa completamente superada tudo isso. E o que é melhor, a senhora se transformou em uma psicanalista, né? Então, assim, Isso. aquela dor, a senhora transformou num legado. Isso. Caramba! Isso Como é que mesmo. foi isso, pastora? Então, Deus sempre falando comigo, que não era para eu desistir, não era para eu parar. E um dos versículos que eu deixo até para quem está nos assistindo é: o justo cai 7 vezes, mas das 7 vezes Ele ele se se levantará. levanta. Então, tem momentos que a gente pensa que é o fim da linha, porém, é o início, é o recomeço de algo grandioso que Deus está fazendo na sua vida. E foi assim Aleluia. na minha vida. Eu realmente pensei que era o fim da minha linha. E nós temos um adversário que ele luta por O isso. tempo todo para fazer você desestimular, Exatamente. coloca um medo miserável dentro da Sim, pessoa, sim, sim. um desespero, não tem mais jeito, tudo acabou, se Exatamente. destrua, é o mesmo mote o tempo todo. Isso. E uma das coisas que escraviza muitas pessoas é o senso de querer sempre agradar ou de ser reconhecido ou que as pessoas olhem para você e lhe validem. E foi uma das coisas que Deus tratou muito grande em mim. Porque eu dizia: será que as pessoas vão me ouvir? Será que as pessoas ainda vão me ver depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu enfrentei? Porém, teve um dia que o Senhor falou bem assim para mim: filha, eu te amo. Quem é você para não se amar? Eu te valorizo e eu não desisto de você. E você não vai desistir de você. Então, o meu maior motivador sempre foi o Senhor. Claro que meus pais, meus familiares, mas o Senhor sempre esteve ali pegando na minha mão e dizendo: você não precisa da aprovação humana para eu fazer o que eu tenho que fazer na sua vida. As pessoas podem perseguir, podem falar, podem nem acreditar no seu ministério, mas eu sou Deus que te levanto e te coloco no lugar que eu reservei para você. Perfeito. Então, uma das coisas que a gente precisa, gente, tem uns salmos que fala: eu não preciso ser reconhecido por homens ou ser validado por pessoas, eu não preciso confiar ou temer o homem, porque eu tenho Deus ao meu lado. Né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então, nós precisamos ter essa certeza. A gente pode até passar por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por uma queda, mas é o Senhor que nos levanta. Se a gente se arrepender, ter misericórdia, né? A misericórdia de Deus na nossa vida, a gente consegue superar. E daí, o próprio Espírito Santo começou a gerar em mim. Começa a escrever sobre sua história. E aí eu comecei a escrever devagarinho no meu computador, fui escrevendo. Eu fiz missões em Portugal, eu fui para Fátima. Lá em Fátima só tem uma igreja evangélica. E foi um Já tempo permitiram assim, colocar uma, foi? Porque antes não podia nenhuma, né? só que é escondida, não tem placa. Ah, tá. Porque lá no pobre não pode ter nenhuma igreja evangélica Isso. lá, E oficialmente. eu vi coisas assim, lá no templo de Fátima, é onde o Papa vai também lá. Sim. Eu vi pessoas andando quilômetros de joelho, com velas enormes. Então eram coisas assim absurdas. Eu tive também em Aparecida, lá em São Paulo, e eu vi Sim, exatamente a mesma coisa. sim. Inacreditável aquilo ali. O O sacrifício, né? sacrifício que as pessoas. Uma escadaria, meu Deus do céu, acho que tem mais de quilômetro. E uma escadaria subindo. E eu vi pessoas de joelho subindo a escada. Sim, E lá dentro, um local, um monte de vela pra caramba, pessoa levando vela que só. E eu fui porque eu queria sim, eu fui como pesquisador, conhecer lá, ver como é que. Então a gente percebe que as pessoas têm fé, mas de maneira completamente equivocada. sim. Né? Elas querem. Falamos aqui, a justiça de Deus, nós somos a justiça de Deus. Sim, É só crer nisso. isso. Entendeu? Você é justificado pelo que ele fez. Você não Uhum, é a justiça por você ter uhum. se feito justiça. Você fez por causa dele.
Isso mesmo. Então, as armas de Deus é sempre essa. Agindo Deus, quem impedirá? Você tem que botar na sua cabeça isso. Isso. O tempo todo. O inimigo coloca o medo, agindo Deus, quem impedirá? Eu sou justiça de Deus através de Cristo Jesus. Acabou. Isso. Você tem que guerrear dessa forma, né? Isso, E exatamente. foi assim que a senhora guerreou também, né? Também. E ali, em missões, foi ali que eu comecei a escrever. Fui escrevendo, escrevendo. E uma das coisas que eu sempre acreditei é que a nossa maior dor tem muito a ver com o nosso propósito. Geralmente, quando a gente passa por aquela dor, por aquela. Aquela dor tão aguda, né? Tão Exatamente. forte, acaba depois se transformando num grande legado. Exatamente. É Eu como se estivesse sendo moído para transformar num azeite puro, né? Isso é o preço do É o azeite. preço do azeite. É o preço do azeite que É vale verdade. caro, né? É Vale um verdade. deserto, vale muita lágrima. E eu lembro de uma palavra que o Senhor disse para mim, ele disse assim: para cada ano de choro, eu vou te dar 3 anos de alegria. E hoje eu tenho vivido essa alegria no Senhor e principalmente Glória a Deus. vivendo o meu propósito, que é transformar a vida de pessoas, principalmente de mulheres. Mas aí comecei a escrever o livro e chegou Isaías na minha vida, que foi um presente de Deus. Isaías, o presente de Deus. Que foi um presente de Ele tá Deus todo para feliz mim. ali. Foi um presente de Deus para minha vida, né? Um homem assim que me impulsiona, que sempre me colocou para cima. Quando ele me pegou, me pegou assim, né? Quando Sim, casou quando comigo. casou. Quando casou Ficou comigo. entendível. Quando ele casou Que ele só comigo. pegou depois de casado também. Quando ele casou, ele me pegou estraçalhada, né? Eu não acreditava mais no meu ministério. E Sim. ele foi aquele que disse: Não, você vai Eita conseguir, você glória. vai levantar, bora. Você tem um chamado para essa área e a gente vai junto. Né? Os dois quebrados, financeiramente, todos os dois estavam ruim, mas nós decidimos romper, Glória a avançar Deus. e viver o propósito. Porque uma das coisas que eu disse ao Senhor: Senhor, eu já descobri que a minha vida é para o Senhor. Porque eu queria, eu ainda trabalhei fora, em empresa e tal, mas o Senhor me queria totalmente para Ele, para a honra e glória dele. E foi isso que a gente começou a viver. E no início do nosso relacionamento, a gente começou a pensar na editora. Né? Vamos abrir uma editora. Eu sei trabalhar nessa área, você também sabe. E a gente começou a A montar a editora, editora, né? isso que foi aí que foi fluindo. E ele colocou na cabeça, não, vamos lançar seu livro, vamos fazer seu livro. Também foi um milagre, porque financeiramente a gente não estava bem. Sim. E ele vendeu algo que completou o valor e fez o meu livro. E a gente foi sendo direcionado pelo Senhor. E encontrar o Isaías foi encontrar o propósito de Deus. É como se o Senhor Ele trouxe o encaixasse equilíbrio que isso. faltava, né? É como se o Senhor Tanto para a senhora como para encaixasse. ele, né? Exatamente. Encaixou o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso ministério. E foi daí que, com o livro, com o testemunho de muitas mulheres, eu me identifico muito. Eu chorei muito quando eu li seu livro. E daí eu comecei a fazer uma enquete no meu WhatsApp, perguntando qual era a maior dificuldade delas como mulheres. E foi daí que surgiu o projeto Transforme-se Mulher. Que é o que a senhora faz nos hotéis, né? Isso. E fazemos também numa chácara, né? Que a gente passa 3 dias na chácara, essas mulheres. E fizemos o primeiro, eu tive o apoio de muitas empreendedoras, empresárias, e a gente foi juntando essa mulherada. Eu vi muita mulher, eu vi um trabalho Isso. muito bonito. Se puder mostrar as imagens aí, Jonatas, depois você põe as Sim, imagens no ar aí, sim. mostrando essas imagens aí. Uhum. E uma das coisas que eu entendo, sabe, gente, é que a nossa maior dor sempre vai ser transformado em propósito. Sempre, não tem jeito. Onde talvez você foi frustrado, onde talvez você foi ferido, quando você se cura, você se transforma. A sua cicatriz se transforma em cura para outras pessoas.
E Muito forte isso, viu? Onde sim, foi sua maior dor, será o seu legado. isso. E daí a gente começou com esse projeto. Eu faço uma vez por ano num local Certo. e no fim do ano eu faço numa chácara, que lá E tem durante o período massagem. do ano, a senhora acompanha essas mulheres, é isso? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente faz live, a gente sempre tá mandando um material ali para Acompanhando, né? elas, isso. E um dos testemunhos mais marcantes que a gente teve uma mulher que ela já tinha comprado o chumbinho para se matar. E ela reuniu os filhos no domingo pela manhã para se despedir dos filhos. E aí ela juntou a família e disse que amava eles e tal, mas ninguém sabia o que ela estava planejando. E à noite ela ia tomar aquele chumbinho. E naquela tarde o Senhor me incomodou muito. Ligue para essa mulher, para essa pessoa. E eu liguei. Quando eu liguei, eu comecei a conversar com ela e ela começou a chorar. E o Espírito Santo me impulsionou a eu falar sobre Lázaro. Você está achando que algo morreu na sua vida, mas Jesus, ele pode chamar você para fora. Uau. Vem para fora. E ali ela começou a Meu chorar, Deus. chorar, Num chorar, momento como chorar. esse, crucial, você receber uma mensagem dessa Sim, é sim, determinante, não tem sim. jeito. E aí ela começou a confessar o que ela estava propondo a fazer. E eu disse para ela: jogue tudo fora, porque ainda tem jeito para você. E E estava na semana ainda do Transforme-se. O Transforme-se ia acontecer no sábado. E eu disse: você precisa ir para o Transforme-se. E ali foi. O Transforme-se Mulher, ele tem um ambiente. Não é todo só, preparado, né? não é só Um um encontro, simples né? Um um encontro. evento, Não, né? não é só um evento. Nós fazemos Eu jejum, consigo compreender isso, sabia? jejum, oração. Sim. E ali a gente leva essas mulheres a um patamar de transformação. Deixa eu tomar água. Mas, viu, pastora Islane, não é somente por causa dessa atmosfera que é criada no lugar. Eu acredito muito na assinatura. A sua dor é uma assinatura. Sim, Sua dor é uma assinatura. Sabe, pode outras pessoas fazerem, tentarem fazer. Vai ser legal também, não vai ser ruim. Mas não tem a assinatura da dor. sim. Porque, não sei se é pelo fato de Jesus ter passado por muitas dores para nos salvar, mas a gente percebe que muita gente que passou por muita dor e transforma-se em um legado, quando faz algo, parece que o céu diz assim: epa, não é qualquer pessoa, Sim, sabe? Tem uma patente ali. Aquela dor vira uma patente. sim, Vira um, sabe? Ali é general. Temos que ajudar. Temos... Não sei. Alguma coisa diferente acontece. sim, Mas é uma assinatura. A gente percebe isso. Tem coisa que a gente faz que só dá certo se for você fazendo. sim. É inacreditável, mas só funciona assim. Eu vejo isso na vida de muitas lideranças que a gente conversa, que a gente participa da vida, né? Não só ministerial, mas na vida empresarial, na vida da atividade social. Uhum. Conheço muitos ativistas sociais que fazem um monte de coisa, mas não funciona. Conheço uma pessoa que faz assim e a coisa flui, entendeu? E está ligado à assinatura. É o que eu acredito que é o que Deus respeita do que a pessoa, porque assim, a senhora não vai macular sua dor, nem vai maquiar ela, entendeu? Você não vai fazer isso, porque a senhora sabe o que a senhora passou. Sim, Então, quando a senhora vê uma mulher passando por uma dor, a senhora não leva aquilo mais ou menos a sério. Você assim, caramba, ali eu já estive naquele lugar. sim, E aí você consegue compreender como alguém que nunca passou por aquilo não consegue compreender. sim. Então, eu acredito muito. Quando eu via as imagens, até falei com o Jonatas, mas eu me lembrei que eu não sei se tem imagens. Tem imagem do. Depois você manda pra gente as imagens Sim. para poder a gente poder passar para o operador. Eu vendo aquelas imagens, eu me surpreendi. Eu me surpreendi da quantidade de mulheres que a senhora consegue. Uhum. E pode ter certeza, com esse legado, se prepare para cada vez um maior número, porque a sociedade está mudando de maneira muito rápida. E, no meu entendimento, o peso da estrutura da sociedade está achatando cada vez mais da mulher. Sim, A mulher está sendo achatada, tirando responsabilidade dos homens, os homens gostando, não sabendo ele que aquilo está desestruturando e criando a sepultura da sociedade, sim, porque a presença masculina
da paternidade que tá sob ataque o tempo todo aí, que a mulher, tudo, que a mulher é liberdade total, mulher não sei o que, mulher pode fazer o que quiser, e tarará, tarará, tarará. E a coitada da mulher tem embarcando nisso, se autodestruindo, se autodesvalorizando e tendo que pagar o preço 3 vezes maior. Isso. Então prepare-se que cada vez mais mulheres, infelizmente, que embarcam nesse lugar, vai precisar de pessoas como a senhora para ajudá-las. Sim. E o Transforme-se Mulher não é só para mulheres cristãs. Ele é aberto para todas as mulheres. Maravilhoso. De todas as linhas. Por isso eu não faço dentro do templo. Eu faço em um local fora para que... De maneira estratégica. Exatamente, né? De maneira estratégica. E teve um Transforme-se Mulher, eu trabalho com temas. E teve um que foi Transforme-se Mulher Essência. Esse Transforme-se Mulher Essência, eu falei sobre a essência da mulher. Que Deus nos criou como auxiliadora. E uma das palavras de uma das psicólogas que está junto comigo, ela disse assim: mulheres, tirem a calça dos seus maridos. Porque muitas mulheres estão vestindo a calça do marido, tentando buscar o papel do homem. E, na verdade, nós precisamos entender que ser auxiliadora não é algo pequeno. Sim. Ah, Deus me criou como auxiliadora, eu não sou ninguém. Não, gente. Ali, aquela palavra grega é o mesmo significado quando... Hebraica, né, amor? Obrigada. É o mesmo significado quando Deus fala que ele é o nosso auxílio, nosso socorro bem presente na hora da angústia. E uma das coisas que a gente precisa entender é trazer Provérbios 31 para sua essência. Você não vê o Provérbios 31 como uma mulher que está querendo tomar o lugar do marido, que está querendo fazer as coisas que é do homem. Não é isso. Ali é uma mulher leoa, que intercede pela sua família, que cobre. É o esteio da casa. Exatamente. E diz a palavra que seu marido é louvado nas praças, porque essa mulher sabe honrar o seu homem. Perfeito. E nesse Transforme-se Essência eu falei sobre uma mulher, eu não recordo o nome, mas ela fez um experimento lá nos Estados Unidos. Ela colocou que iria se transformar em um homem durante 3 anos. E na empresa ninguém sabia que ela estava fazendo um experimento. E ela não suportou. Ela entrou em depressão profunda e ela acabou se suicidando. Uau! E uma das coisas que eu disse, gente, nós somos completas e plenas sendo mulher. E o homem é completo e pleno sendo homem. Isso. Laura Vincent. Eu coloquei até nos slides sobre ela. E ela não suportou. Porque mulher é mulher e acabou. E hoje, como o senhor falou, né? Justamente nós temos visto isso. Mulheres querendo ter o papel do homem. E acaba se acarretando, se ferindo. Ela não cumpre o seu papel como mulher. Fica com um déficit dentro de casa, como mãe, como esposa. E a gente precisa voltar para a essência. Como Deus criou a mulher. É isso que é a nossa plenitude e a nossa alegria. A coisa é tão grave que eu, estando uma vez em um treinamento lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, eu trabalhava no Congresso Nacional nessa época, e estava havendo um evento dentro do Congresso Nacional, no auditório Nereu Ramos, dentro do Congresso Nacional. E eu sou muito, a minha função é pesquisador, então eu gosto muito de conhecer esses fenômenos. E estava tendo um encontro lá de um grupo político, eu vou evitar falar o nome, que é contrário aos nossos princípios e valores. Sim. E eu fui lá observar, fui como observador, observar como é que eles fazem, tal, e fiquei observando tudo. E de repente um ativista lá levantou um dado que eu não sei qual é a origem, de qual fundamento, qual fonte, ela não passou, apenas falou esse dado. Ela dizendo que o seguinte: na década de 80, havia-se 7 mulheres para um homem. Sendo que o homem, até a segunda e terceira, ele mantinha como fosse segunda e terceira esposa. E mantinha mesmo como fosse marido e mulher, tal. Mas elas estavam comemorando, eu estou falando do ano 2017. 2017, há quase 10 anos atrás. E o motivo da comemoração dessa ativista, é que chegando 30 anos depois,
Hoje é 500 mulheres para um homem. Meu Deus. E ela estava comemorando esse dado porque dizendo o seguinte, na concepção dela, a liberdade da mulher hoje ultrapassou em muito a liberdade que o homem tem. Ou seja, agora veja os critérios. Se eu condeno que o homem faz isso, como que eu vou agora copiar e fazer pior do que o homem está fazendo? Sim. E aí vai um exemplo. Um amigo meu que é dono de um, como é que chama esse negócio? É barzinho? Não, é Boteco. espetinho boteco. Ele falando que ele deixou o negócio porque exatamente o público que mais estava bebendo quase que a noite toda não era homem mais, eram as mulheres. As mulheres dobravam a noite bebendo, ele não estava suportando. Ele disse, Ari, e o mais incrível, se eu quisesse, eu sairia com 3, 4, 5 daquelas mulheres todas as noites. Ele disse que não suportou a carga energética e emocional daquela situação lá e disse, rapaz, esse negócio não é para mim não, e deixou o negócio. Então, assim, é essa comemoração que essas pessoas estão fazendo, achando que isso é uma vantagem para a mulher. Aonde que a mulher está perdendo sua saúde emocional, perdendo sua vontade de viver, sendo pesada em tudo para ela, porque ela tem que estar pronta em tudo para competir com outra mulher o tempo todo. Então, pessoas como a senhora, que traz luz nessa escuridão para a vida das mulheres, pelo amor de Deus, tem que continuar fazendo esse Transforme-se a cada 2 meses. Porque a gente já percebe isso, a mulher. E agora tem um detalhe interessante: a maioria das mulheres hoje estão também se tornando líderes de movimentos como a senhora está liderando. A gente vê as igrejas hoje muito mais lotadas de mulheres, porque o homem ele está se distanciando da família, se distanciando de Deus e cada vez mais entrando por isso que eu estou falando. Essa paternidade sob ataque contínuo está levando o homem a um lugar de precipício o tempo todo. Sim. E eu acho que a mulher tem um papel fundamental em tentar trazer. Sim. Mulher que entende, eu falo sempre que a submissão se tornou um poder esquecido. Que as pessoas não têm noção mais do que o poder é esse. É esse poder do auxílio, de auxiliar o homem e ela se tornar essa peça-chave, entendeu? Dessa estrutura chamada família. Então, E hoje eu louvo a Deus pela submissão, porque para mim é uma proteção. E a mulher que ela observa isso, que ela valoriza isso, eu acredito que ela tem muito a ganhar. Porque a submissão nada mais é do que uma proteção de Deus para nós. perfeito. A gente tem uma cobertura ali. Cobertura dupla, né? Isso, Cobertura alguém. dupla. Porém, de Deus e do homem. Exatamente. Porém, nós também precisamos entender que os homens precisam também, os pastores, líderes, fazer trabalho para os homens. Há muitos homens que precisam de cura, de transformação. Pronto, aí, como eu estou falando, os homens estão desanimados. Sim. A palavra é essa. Eles não têm vontade de fazer. Ainda as igrejas até fazem, a gente vê, mas é muito menor que a das mulheres. Os homens não se levantam para fazer projetos juntos. Sabe? Há um desânimo. Há um desânimo coletivo na parte do homem. Sim. Porque também ele está sendo ridicularizado nos. Hoje você pega um Netflix, hoje a parte do homem é ridicularizada. Você pega um seriado, é ridicularizado. Você vai para uma novela, é ridicularizado. Você vai para a rede social, é ridicularizado. Então, a paternidade, o ser homem, está sendo muito ridicularizado. E isso está afetando muito a comunidade masculina. Precisa se levantar mais pessoas, viu, Isaías Neixa? Para fazer trabalhos para os homens de maneira coletiva, sem a identidade da placa denominacional. A gente está numa era da distribuição da informação, que isso precisa realmente ser levado a sério. A placa é uma coisa pessoal. Eu gostei daquele nome, botei, beleza. Mas aquilo não pode invalidar o reino. O reino é muito maior do que uma placa. E a gente precisa entender, como eu mostrei aqui no programa para o apóstolo Isaías. Tem um pastor amigo nosso que está passando por uma situação muito difícil, mas a gente não tem ferramentas de alcance para poder proteger ele. Porque nunca foi construído isso. Sim. Porque as óticas dos líderes está voltada para os suntuosos templos.
Sim. Então a gente está precisando voltar a um direcionamento mais do reino e não de tribo, não de aldeias. Então eu quero parabenizar muito a senhora. Eu vou falar novamente aqui, ó, você pode adquirir o livro da pastora Arislânia. Ainda tem jeito, volte a sonhar. Você que é mulher, principalmente você que é mulher que está sendo pisoteada por essa sociedade, porque isso é desumano, está sendo torturada por essa sociedade moderna, exigindo que você tem que ser sempre o suprassumo de tudo. Sim. Lê esse livro, tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida. Pastora Arislânia, tem mais algo que a senhora gostaria de acrescentar? Sim. Só finalizando o depoimento da moça, Do chumbinho. isso. Ela foi para o Transforme-se Mulher e ali ela recebeu cura no seu emocional, no seu interior, no seu espiritual. E hoje ela está quase se formando, Olha isso. pegou um novo ânimo para a vida dela, tá mais bonita, tá mais arrumada, sonhando novamente. Então, Glória a cada Deus. depoimento é gratificante, vale a Glória a pena. Deus. Às vezes, teve um momento que estava bem difícil, e eu passou assim por cima, vou desistir. Porém, o Senhor vem e fala: não desiste. Porque cada depoimento, cada mulher que é transformada nesse projeto vale a pena. Com Então, o certeza. que me dá gás, o que me dá ânimo, o que me dá força para continuar é ver cada história de mulheres que estavam no fundo do poço e hoje começaram a sonhar novamente. E hoje tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E não que a gente fale sobre religião, mas Sim. eu sempre falo sobre relacionamento com Deus. Eu acredito que isso aí é primordial. É você ser filho de Deus, é você amar a Deus, é você ter Ele como seu Pai, o Abba Pai. O Abba E Pai. isso faz a diferença na nossa vida. E com o tempo eu fui vendo a carência das mulheres de ter também um tratamento. E aí eu me Sim. formei em psicanálise e hoje eu atendo também no meu Que coisa consultório. linda. Onde fica? Qual o endereço? Fica na Jabutiana. Passe tudo aí, E, endereço, local. e aí, gente, o que eu tenho visto no consultório é uma Imagina. coisa linda. Eu peguei uma moça esses dias que ela estava para pular da Ponte da Barra. Ela só não pulou porque a polícia chegou na hora e conseguiu puxar ela. E no outro Meu dia, Deus. ela estava no meu consultório. E hoje, se você vê os status dela, ela já está rindo. Ela disse: eu vou dar uma nova chance para mim. Então, isso para mim é muito Meu, gratificante. eu Na imagino. verdade, a terapia, gente, não é que eu coloco todas as minhas fichas na terapia, mas é porque as pessoas às vezes estão com a alma tão embaralhada, Sim. tão cheia de Empilhada, né? trauma, empilhada, que ela precisa de alguém que dê a mão para ela e diga: vamos, Perfeito. eu vou desenrolar com você até você encontrar Tirar essa a cebola. até você encontrar a sua identidade, o seu propósito de vida. Então, hoje eu tenho visto isso. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração também é de escrever um livro com várias mulheres. E o nome desse livro vai ser Mulheres que Superaram. Então, eu vejo a cada dia no meu consultório, no Transforme-se Mulher, Sim. a vida de mulheres que têm superado, que têm avançado e que têm crescido. E principalmente que tem um propósito que o próprio Deus nos deu, que é esse propósito de transformar, de ir por todo mundo, pregar o evangelho. O evangelho nada mais é do que transformação. Perfeito. E por isso o nome Transforme-se Mulher, que a gente precisa se transformar para transformar também. Pastora, que coisa extraordinária. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que da senhora estar aqui, Amém. podendo abrir o coração, poder alegremente mostrar essa felicidade de poder estar ajudando pessoas. Você que é mulher, não tenha vergonha de ir atrás de ajuda. As emoções são, como diz o Dr. Augusto Cury, elas nunca crescem. Elas ficam ali no ano de idade e Sim. não nunca. Quem deve gerenciar, desenvolver uma gestão é o seu eu. E quando o seu eu se conecta com a palavra de Deus, fica perfeito. Aí você tem ajuda emocional correta do seu eu com a ajuda do reino de Deus invisível. Aí se transforma nesses resultados que a gente está vendo aqui. Sim. De uma pessoa que passou por um drama
depressivo a uma psicanalista que está ajudando mulheres a saírem disso. Então, assim, com certeza, quando você chegar com as suas dores e entregar numa bandeja para a pastora Arislânia poder cuidar, tenha certeza que quem está cuidando é alguém que passou pelas dores que você passou. Isso faz toda a diferença. E eu queria que a senhora deixasse seus contatos, deixasse onde é que a pessoa pode encontrar a senhora. Sim. Porque, com certeza, alguém vai estar assistindo esse programa que vai procurar a senhora. Não tenha dúvida disso. Sim. E outra coisa, aproveitando a oportunidade, eu quero deixar também que o nosso instituto vai estar disponível também para ajudar nos projetos que a senhora fizer do Transforme-se. Temos uma diretora que faz esse trabalho já aqui com mães e dependentes químicos. Sim. Porque a gente entende que o dependente químico é um outro tratamento que a gente não atende aqui, mas as mães deles precisam desse atendimento que a gente consegue dar aqui. Sim. Então a gente precisa estar sempre juntos, uns ajudando os outros. Sim. Então, desde já eu coloco à disposição toda a nossa atividade, o que a senhora quiser falar sempre aqui, trazer mulheres para poder falar no programa, ela expor os casos de superação dela, vai estar sempre disponível para a senhora aqui. Muito obrigada. Tá e eu bom? agradeço pela oportunidade também. Tá bom, Deus abençoe. Deixe os seus contatos aqui nessa câmera aqui. Então, gente, as duas redes sociais é Transforme-se Mulher e Arislane Alencar 1. Aí vocês podem me encontrar lá. E estamos aqui para ajudar e para transformar. Pronto, Deus abençoe a senhora. Amém. Mais e mais. Muito Continue obrigada. firmando. Um abração ao meu amigo, irmão, pastor Abel. Hoje um homem de Deus, Amém. Consagrado e abençoado. Graças a Deus. Já o conheci abençoado. Quando eu conheci ele já estava servindo ao Senhor e sendo pastor lá no Tijuquinha. Pastor Abel, Deus te abençoe. Em breve eu tenho o senhor aqui sentado comigo para falar muito sobre a sua história, viu? Parabéns. Olha, que programa maravilhoso e abençoado. Você que é mulher, compartilhe esse programa para mais mulheres. Tenho certeza que você conhece mulheres que estão precisando dessa palavra. Mulheres que estão também no fundo do poço emocional. Mulheres que estão precisando sair deste lugar. E nada melhor do que uma mulher curada, transformada, para ajudar você. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Se inscreva no canal. E muito obrigado e até o próximo Me Conte Aí.